Isso, muito bem. Eu só esqueci de pegar o meu fone de ouvido. O, o meu irmão me falou: pô, mó amicão você de fone de ouvido, com fio. Mas esse troço sem fio é caro, pacas. Não estou a fim de gastar esse troco todo. Então, vamos lá, pessoal. A gente já começou. Boa noite! Hoje nós vamos estudar o emprego da crase, a ocorrência de crase. Tá ok, pessoal? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Eu estou compartilhando aí a tela com vocês. Muito bem. Então, vamos lá começar. Olha que abertura linda que eu preparei para vocês. Está muito lindo isso aqui. Muito bom, pessoal. Então, vamos primeiramente ver a definição. Que história é essa de crase? O que é a crase? Então, vamos à definição de crase. A crase é um fenômeno fonético, em que há a união de dois fonemas idênticos. E o tipo de crase mais recorrente é da junção de A com A. E, normalmente, ele é indicado, quando você tem a junção de A com A, ele é indicado pelo emprego do acento grave, né? Que é aquele acento, não é o agudo, que é para a direita, é o acento grave, que é para a esquerda. E, normalmente, você tem a ocorrência de crase com a contração da preposição a com o artigo a, o que é o mais frequente de todos, tá? É o tipo de crase mais frequente. Mas você também tem a contração da preposição a com o demonstrativo a. Como assim, Tavares? Demonstrativo a? Exatamente. Olá, Ítalo. Boa noite. Seja bem-vindo, Ítalo. Então, você pode ter a ocorrência de crase de preposição mais artigo ou da preposição com o demonstrativo a. A gente já vai ver esse a demonstrativo. Então, vamos lá, continuando. Como a crase ocorre normalmente com o artigo a, que é o mais frequente, nunca poderá haver crase antes de verbo. Por que, Tavares? Porque verbo não tem artigo. Não é isso? Verbo não tem artigo. Como verbo, você não emprega artigo. Pronomes pessoais, né? Você não diz o ele, a ela. Então, você não usa artigo com os pronomes pessoais, ou então quaisquer outras classes gramaticais que não admitam o emprego de artigo, né? Como alguns pronomes indefinidos. Tudo, por exemplo. Tá? Ótimo, excelente. Então, a gente vai agora observar as regras gerais dos pronomes do emprego na ocorrência da crase. Tá? Então, vamos lá. Regra geral. A primeira delas. Ao substituirmos um substantivo feminino por outro de gênero masculino, e o termo que precede o substantivo passa de a para ao, fica claro o emprego da crase. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Entreguei o livro à professora. Tavares, não sei se ocorre crase. Calma aí. Então, vamos ver. Vamos substituir o substantivo professora, que é feminino, pelo substantivo masculino professor. Entreguei o livro ao professor. Então, eu não tenho preposição mais artigo? Tenho preposição mais artigo. Preposição a, mais o artigo o, determinando o substantivo professor. Consequentemente, então, vejam lá. No segundo exemplo, observa-se a formação da preposição a com o artigo o, que determina o substantivo masculino professor, havendo, pois, crase no primeiro exemplo. Então, nós teremos, entreguei o livro à professora. Por quê? Quem entrega algo.
alguém. Entrega o quê? O livro a alguém. Então, o verbo entregar, ele é transitivo direto e indireto. Então, ele pede a preposição a para o objeto indireto. Então, existe a ocorrência da crase, a junção da preposição a com o artigo feminino a. Excelente. Segundo, se quem vai a volta a da, será empregado o acento grave indicador da crase. Mas quem vai a e volta a de, notem que de é preposição pura, não haverá ocorrência da crase, já que o artigo não está presente. Então, vejam lá. Luiz, entra aqui no link. Vá ao link que está disponível na bio e entra aqui com a gente. Tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Fui a Minas. Ah, não sei se ocorre crase. Veja lá. Se eu vou a Minas e eu vim de Minas. De é preposição pura. Então, eu fui a Minas, preposição pura. Se eu vou preposição pura, eu volto preposição pura. Viram? Agora, fui a Urca. Eu vim da Urca. O que é da? Preposição mais artigo a. Então, eu fui a Urca, ocorre crase. Então, novamente, quem vai a e volta a da, crase a. Quem vai a e volta a de, crase para quê? Esse é um macetezinho. Quem vai a e volta a da, crase a. Quem vai a e volta a de, crase para quê? Excelente. Muito bem. Terceiro caso. Haverá também acento grave, indicador da crase, quando do emprego dos demonstrativos de terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Por quê? Ele começa por a. Então, vai juntar a preposição a com a vogal a do demonstrativo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Dica. Emprega um demonstrativo, então, em vez de empregar o demonstrativo de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, emprega um demonstrativo de primeira ou segunda pessoa, em substituição ao da terceira. Então, vejam lá. Eu não me referi a isto. Tem preposição. Então, eu não me referi àquilo, ocorre crase. Por quê? Juntou a preposição a, quem se refere a, que o verbo referir-se pede a preposição a, juntou o a da preposição com o a do aquilo. Então, vejam lá. A esse lugar eu não vou. A esse a é preposição. Aquele lugar eu não vou. Então, eu não vou àquele lugar. Então, ocorre crase. Então, esse é o macetezinho. Vamos ver. Mas não haverá crase em outra situação. Por exemplo, vendiam esses biscoitos. Vendiam aqueles biscoitos. Notem que antes de esses biscoitos, não tem preposição. Então, vendiam aqueles biscoitos, não ocorre crase. Outro exemplo. Este livro eu não li. Não tem preposição antes de este. Consequentemente, aquele livro eu não li. Não há ocorrência de crase. Agora nós vamos para o quarto caso dessas regras gerais, tá? Haverá também acento grave, indicador da crase, quando do emprego do pronome relativo o a qual e as quais, desde que a regência assim o exija. Calma. Esse tópico aí, fica ligado que se você vai fazer concurso, como, por exemplo, o concurso da SpaceX ou o concurso da EFON, que nós estamos aí na cara, fica ligado aqui. E mesmo na ESA, hein? Eu não disse a ESA, mas fica ligado aqui. Muito cuidado com o emprego da ocorrência de crase, quando do pronome relativo, a qual, as quais. Olá, boa noite. Nós estamos conectados aqui no link que está disponível na bio. Tá ok?
Então, venha, nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Muito bem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A menina à qual me referi. Quem se refere a. Eu me referi à menina. Então, se ocorre crase, eu me referi à menina, e essa ocorrência de crase também vai para antes do pronome relativo. A menina à qual me referi é linda. Olha, isso aí pode ser, com certeza, uma questão do seu concurso. Então, fica ligado. Por que a ocorrência de crase? Porque juntou a preposição que é exigida pelo verbo, quem se refere a, juntou o a, preposição, com o a do relativo a qual. Vamos ver outro exemplo, Tavares. Aquela era a cidade a qual todos faziam alusão. Aí nós temos quem faz alusão a algo. O substantivo abstrato, alusão, pede preposição a. Quem faz alusão a. Cadê essa preposição? Está lá, antes do relativo a qual. Por isso, a ocorrência de crase. Então, vamos ver. Todos faziam alusão à cidade. Percebem? Excelente. Agora nós vamos ver alguns casos especiais. Atenção, atenção. Aqui, nos casos especiais, nós vamos ver. Boa noite, doutor Clécio. Seja bem-vindo. Nós vamos ver agora, nesses casos especiais, as ocorrências de crase facultativa. Então, muito cuidado, é um tipo de questão muito recorrente nos concursos, tá? Então, vamos lá. Não haverá crase antes da palavra terra, quando a palavra terra, significar terra firme, fazendo oposição a bordo ou ao mar. Depois de 2 meses no mar, voltamos à terra. Esse terra aí é apenas preposição. Mas existe caso em que a terra vai ocorrer crase? Sim, sim. Quando? Veja lá, observação. Quando a palavra terra estiver determinada, haverá ocorrência de crase. Como assim, Tavares? Veja lá o exemplo que eu coloquei aí, ó. No final da viagem, fomos à terra de meus pais. De meus pais está determinando que terra é. Então, vejam lá. Nós voltamos, no primeiro exemplo, nós voltamos à terra, fazendo oposição a bordo ou no mar. No segundo caso, na observação, no final da viagem, fomos à terra de meus pais. Se eu vou à terra de meus pais, eu volto da terra dos meus pais, aquela ocorrência que a gente já tinha visto lá na primeira parte. Tá ok? Nas regras gerais. Muito bem. Então, só relembrando, quem vai a, volta da. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? É o mesmo caso aqui do fomos à terra de meus pais. Voltamos da terra de meus pais. Então, eu tenho preposição mais artigo. Existe a ocorrência da crase. Tá ok? Muito bem. Agora vamos ver o segundo caso. Emprega essa crase nas locuções adverbiais, prepositivas e nas locuções conjuntivas. Todas elas centradas em substantivos femininos. Então, sempre vai ocorrer crase em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas que estejam centradas numa palavra feminina. Então, vejam lá. A toda, às claras, às avessas, à direita, à esquerda, às custas de, à beira de, à medida que, à proporção que. Todas elas são locuções. Olá, Felipe, boa noite. Nós estamos conectados. Oi, Marcos, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível no
na bio, tá? O link é logo o primeiro link da bio. Você clica lá, entra na bio e você clica no primeiro link, que vai dar acesso aqui ao nosso Zoom, tá bom? Então, vamos lá. Todas as vezes que você tiver locuções centradas em palavras femininas, vai ocorrer crase, sempre. Então, você vai ter a tona, né, a toda, as claras, as avessas, sempre são locuções sempre centradas em palavras femininas. Muito bem. Então, à esquerda, à direita, tudo isso ocorre crase, tá? São locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas centradas em palavras femininas. Então, vejam lá, sempre vale lembrar. Vamos lá. Fiz a prova a lápis. Notem que lápis é masculino. Então, esse a é preposição pura. Consequentemente, eu fiz a prova a caneta. Preposição pura também. Se eu fiz a prova a lápis, preposição pura, eu fiz a prova a caneta, preposição pura. Muito cuidado com isso. Sem acento grave, pois não há a presença do artigo. Um outro exemplo. Dar à luz um bebê. O verbo dar, ele é transitivo direto e indireto. Quem dá algo a alguém. Quando eu digo dar à luz um bebê, dar um bebê à luz, é como se você desse um bebê ao mundo, tá? Então, dar à luz ocorre crase. Por quê? O verbo é transitivo direto e indireto, o verbo dar, né? Quem dá algo, um bebê, a alguém, à luz, ao mundo. Muito bem. Ainda nos casos especiais, vamos ver o terceiro caso, com palavras implícitas. Cuidado com isso. Vejam aqui, ó, é bastante comum essas confusões. Ele se veste à moda de Luís XV. Ele se veste a Luís XV. Ah, Tavares, mas Luís XV não é masculino? Sim, mas está implícita a expressão à moda de. Então, existe a ocorrência da crase. Por quê? Luís XV faz a moda. Agora, vamos lá. Mais um exemplo. Ele dirigiu-se a Perdigão. Aqui está implícita a palavra fábrica. A fábrica Perdigão. Muito bem. Agora, muito cuidado com isso. Atenção. Bife a cavalo. Bife a cavalo. Não ocorre crase. Por quê? Mas, Tavares, não é a moda cavalo? Não, porque o cavalo não faz a moda. Então, não há ocorrência de crase, tá? Então, muito cuidado com isso. Ele se veste a Luís XV. Ocorre crase, por quê? Luís XV faz a moda. Agora, bife a cavalo. A gente até pode imaginar que esteja implícita a moda cavalo, só que cavalo não faz a moda, tá bom? Então, não há ocorrência da crase. E antes de hora, vamos ver o quarto caso, que também é um caso especial. Normalmente, partam do seguinte princípio. Sempre antes de hora, existe a ocorrência da crase. Sempre, Tavares. Calma lá. Vamos lá, vamos devagar. Então, vejam lá. A aula começa às 2h15, ocorre crase. A aula começa à 1h, ocorre crase. A aula começa à 1h15, ocorre crase. A aula começa às 3h, ocorre crase. Mas existem situações em que não vai ocorrer crase, mesmo com a expressão da hora. Já vamos chegar lá. Vejam aqui, ó, vamos ver o verbo preferir. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Cuidado, que muito frequentemente a gente usa esse verbo de maneira errada, tá? O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Quem prefere, prefere algo a alguém ou a outra coisa. Portanto, se o primeiro termo for precedido de artigo, o segundo também o será. Caso contrário, não haverá artigo nem no primeiro nem no segundo. Então, vejam lá. Prefiro suco de fruta, sem artigo, a Coca-Cola. Então, aqui eu tenho preposição pura.
Se no primeiro elemento, suco de fruta, eu não tenho artigo, no segundo eu também não tenho artigo. Tá ok? Olá, Vitor. Boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Muito bem. Então, nesse caso, não há ocorrência de crase, porque o primeiro elemento não tem artigo, então no segundo não tem. Nós temos preposição pura. Agora, prefiro o suco à Coca-Cola. Aqui ocorre. Por quê? Se o primeiro elemento tem artigo, o segundo também o terá. Então, o segundo nós temos preposição mais artigo. Ocorre crase. Então, preposição mais artigo, já que suco também está determinado pelo artigo definido o. O segundo vai estar também pelo artigo a Coca-Cola. Prefiro Coca-Cola sem artigo a suco de limão. Eu tenho preposição pura. Agora, prefiro a Coca-Cola ao suco de limão sem açúcar. Então, nós temos preposição mais artigo. Isso para confirmar o que foi dito anteriormente. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agora, vamos ao sexto caso. O mesmo ocorre quando se estabelecem limites máximo e mínimo. A hora está aí, tá, pessoal? Então, vamos lá, devagar. Estudaremos de preposição segunda a sábado. Então, é só preposição. Preposição de, preposição a. Tá bom? Estudaremos da segunda, preposição mais artigo, ao sábado, preposição mais artigo. Olá, Araújo, boa noite. Entra aqui, nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? Estamos conectados no link do Zoom, que está disponível na bio, tá bom? Entra aqui com a gente. Então, o mesmo ocorre quando se estabelecem limites máximo e mínimo. Então, vejam lá, estudaremos de segunda, preposição, a sábado, preposição, preposição. Então, se eu tenho preposição no primeiro caso, no segundo só preposição também. No mesmo caso, estudaremos da segunda, preposição mais artigo, ao sábado, preposição mais artigo. Então, se nós invertermos, o que nós teremos? Estudaremos de sábado a segunda, preposição, preposição. Não ocorre crase. Agora, vejam o outro. Estudaremos do sábado, preposição mais artigo, a segunda, preposição mais artigo. Então, ocorre crase. Se no primeiro elemento ocorre preposição mais artigo, no segundo, preposição mais artigo. Consequentemente, quando eu tenho preposição a e artigo a, ocorre crase. Tá bom? Observe outro exemplo importante. Está aí. Qual é o caso em que não ocorre crase com a hora? Quando tem limite máximo e mínimo, com preposição, preposição. Estudo de 2 a 8 horas diárias. Por exemplo, estudo de 2 a 8. De preposição a preposição pura. De preposição pura a preposição pura. Tá ok? Então, não temos a ocorrência da crase. Por quê? O limite mínimo é preposição pura. Logo, o limite máximo é preposição pura também. Então, se eu tenho preposição mais artigo, estudo das 2 às 8 horas. Nós temos preposição mais artigo, consequentemente, no limite máximo, às 8 horas, ocorre crase. Viram? Então, qual é o caso em que com hora não ocorre crase? Quando eu tenho limite máximo e mínimo, e o primeiro, preposição pura, o segundo, necessariamente, preposição pura. Tá? É esse o único caso. Tudo bem, pessoal? Esse é o único caso. Pessoal, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? É um link do Zoom que está disponível na bio. É só você ir lá, você clica lá no Linktree e você vai para
Olá! Tudo bem? Que legal! Seja bem-vinda, Lucy. Venha para cá. Nós estamos conectados com o link na bio, que está disponível na bio, tá? Muito bem. Então, continuando. Agora nós temos o primeiro caso de crase facultativa. A gente vai até memorizar, tá, pessoal? Olá! São seus olhos, menina. Então, vamos lá. Primeiro caso de crase facultativa. Qual é o primeiro caso? A gente precisa memorizar isso aí, porque com certeza é a questão, tá? O primeiro caso é com artigo antes de possessivo. Como o artigo antes de possessivo é facultativo, então vejam lá. Encontramos minha amiga ou a minha amiga. O artigo é facultativo. Encontramos minha amiga. Eu posso dizer encontramos a minha amiga ou encontramos minha amiga. Consequentemente, se o verbo de, por exemplo, prestamos homenagens à minha amiga, então pode ocorrer crase ou não. Então, o primeiro caso de crase facultativa é com possessivo feminino, né? É o primeiro caso de crase facultativa. Então, vejam lá, eu posso dizer prestamos homenagens à minha amiga ou prestamos homenagens à minha amiga. Por quê? Eu posso dizer, olha os dois primeiros exemplos, eu posso dizer encontramos minha amiga ou encontramos a minha amiga. Você pode ou não colocar o artigo. Consequentemente, haverá ou não a ocorrência da crase. Então, esse é o primeiro caso de crase facultativa com possessivo. Mas atenção, caso o possessivo apresente valor substantivo, ocorre crase. Já vou colocar o exemplo. Vamos à sua casa. Aqui eu tenho a sua casa, com crase facultativa, você coloca ou não. Ou a minha. Coloca no masculino. Vamos substituir casa por escritório. Vamos ao seu escritório, vamos a seu escritório ou a meu? Não. Necessariamente você tem que colocar preposição mais artigo. Então, quando o possessivo for feminino, tiver valor substantivo, a ocorrência da crase é obrigatória. Então, qual é o primeiro caso de crase facultativa? Quando eu tenho possessivo feminino. Qual é a única exceção desse caso? É quando o possessivo apresentar valor substantivo, quer dizer, substituir um substantivo. Por exemplo, ali no exemplo que eu coloquei, vamos à sua casa ou à minha? Quando eu digo a minha, é como se eu dissesse a minha casa, mas eu não repeti o substantivo. Consequentemente, existe a ocorrência de crase obrigatória neste caso. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado. Muito bem. Então, continuando. Oitavo caso especial. Não haverá crase entre palavras iguais, como estivemos cara a cara com o perigo. Isso é preposição pura. Palavras repetidas. O salva-vidas fez respiração boca a boca. Então, entre palavras repetidas não ocorre crase, é preposição pura. Tá bom? Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Rian, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio, tá, pessoal? O link do Zoom que está disponível na bio. Olá, Dudu, boa noite. Estamos conectados com o link que está disponível na bio. Então, notem que eu coloco novamente, é tão importante que eu coloco novamente a crase antes do pronome relativo a qual, as quais, quando o verbo ou o termo nominal da oração principal assim o exigir. Então, vejam lá. Essa é a menina a qual me referia. Quem se refere a. Quem se refere a. Essa é a menina a qual me referia. Então, eu junto a preposição que é pedida pelo verbo referir-se, quem se refere a,
eu junto a, preposição, com a do a qual. Então, existe a ocorrência da crase. Essa menina a qual fazia referência ontem. Então, quem faz referência a. Logo, existe a ocorrência da crase, juntando a preposição, mais o a do pronome relativo a qual. Muito bem. Mais um exemplo. Essas são as meninas às quais fazia referência. Quem faz referência a. Então, junta a preposição mais o as de as quais. Excelente. Muito bem. E agora nós vamos ver o caso antes do relativo que, do pronome relativo que. Vamos lá. É só um caso específico. Pode ocorrer crase antes do que? Pode, excepcionalmente. Em que caso? Quando o relativo que for precedido de pronome substantivo demonstrativo a. Então, vamos ver o exemplo. Fiz alusão àquela gramática e aquela que tens em mãos. Notem que esse a é pronome substantivo demonstrativo. Tá ok? Então, eu tenho o a, preposição, quem faz alusão a, como aquela gramática, e aquela que tens em mãos. Então, o verbo pede a preposição a, e você tem a junção com o demonstrativo a. Tá bom? Olá, Mari. Boa noite. Seja bem-vinda. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Então, esse é o único caso em que você tem a ocorrência da crase antes do relativo que, quando você tem a junção da preposição exigida pelo substantivo alusão, nesse caso, né, com o demonstrativo a. É como se você tivesse aquela, né? Fiz alusão àquela gramática e aquela que tens em mãos. Tá? Isso também esse tópico aqui também é questão certa em concurso. Fiz alusão aludi àquela gramática e aquela que tens em mãos. A gente já consegue substituir pelo demonstrativo aquela. Então, quem alude a algo. Então, pede preposição e junta com o demonstrativo a. Agora, nós vamos para o segundo caso de crase facultativa. A primeira é com possessivo feminino. O segundo caso é com a preposição até. Muito cuidado. Com a preposição até, o emprego da preposição a é facultativo. Notem que você pode usar, juntamente com a preposição até, a preposição a. Então, a crase é facultativa. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou até o banco. Mas eu posso dizer também, vou até ao banco. Então, você pode dizer com artigo puro, vou até o banco, ou você coloca a preposição mais artigo, né? Duas preposições. Então, até e a. Vou até ao banco. Então, se você colocar um substantivo feminino, vai ocorrer crase. Vou até a fábrica, artigo puro. Esse azinho é artigo puro. Agora, vou até a fábrica, ocorre crase. Então, primeiro caso de crase facultativa com possessivo feminino. Segundo caso, com a preposição até. E a gente já vai ver o terceiro caso de crase facultativa. Portanto, fique aí, fique conectado. Então, 12º caso especial. Antes de pronome de tratamento, não há artigo. Portanto, também não haverá ocorrência da crase. Então, vejam lá. Dirijo-me a Vossa Senhoria. Por quê? Vossa Senhoria é muito bondoso ou bondosa. Não ocorre crase. Eu não posso colocar crase, eu não posso colocar artigo antes de Vossa Senhoria. Não tem como. Então, dirijo-me a Vossa Senhoria sem ocorrer crase. Então, antes de pronome de tratamento, não ocorre crase. Mas há exceções, Tavares. Quais são?
senhor, senhora, senhorita, dama, dona, madame. São 5 casos de exceções. Senhora, senhorita, dama, dona, madame. 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 São os 5 casos de crase facultativa. E eu faço essas palavras todas juntas para dar a impressão de falar Madonna mesmo, é de propósito, tá, pessoal? Muito bem. Senhora, senhorita, dama, dona e madame. Muito bem. Dirijo-me à senhora com muita alegria, porque a senhora é muito bondosa. Excelente. E, portanto, o terceiro caso de crase facultativa. Antes de nome próprio, feminino, o emprego do artigo é facultativo. Portanto, pode ou não haver a ocorrência de crase antes dos nomes próprios femininos. Então, entreguei o livro ao João, entreguei o livro à Maria, ocorre crase. Mas eu posso não colocar artigo. Entreguei o livro a João, entreguei o livro a Maria. Então, são 3 casos, com possessivo, com possessivo feminino, com a preposição até e com nome próprio feminino. É isso, pessoal. E assim terminamos mais uma live. Hoje a nossa live foi bem rapidinha. Eu não coloquei questões, tá ok? E a gente se vê na próxima semana. Não se esqueçam, toda live, qualquer live estará disponível daqui a pouco no YouTube. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Grande abraço. Tchau, pessoal.